E aí galera, tudo bem? Aqui é o Ruivo falando com vocês. Vamos para mais uma aula. A gente sai um pouquinho de história do Brasil, a gente volta a falar de história geral, tá? Hoje discutindo um pouco sobre o liberalismo, sobre o que é o liberalismo. Claro, a gente tem que tomar um cuidado que a nossa discussão ela vai ser uma mescla, né, de discussão conceitual sobre o que é o liberalismo, mas também uma discussão histórica do impacto do liberalismo, tá? E do surgimento do liberalismo enquanto corrente ideológica, tá bom? Muito bem. Pensando numa definição, né, para o termo já, começar com uma definição e aí a gente destrinchar um pouquinho isso daí. Quando a gente fala de liberalismo, basicamente a gente está pensando numa corrente ideológica que vai prezar sempre pela máxima liberdade individual, tá? Então o indivíduo ele tem que ser livre para manifestar, para se manifestar de diferentes formas, artisticamente, politicamente, economicamente, tá? Juridicamente, tudo bem? Então, sempre que a gente pensa na corrente liberal, ela está pensando no liberalismo individual, tá? Ou seja, na liberdade individual, a capacidade de um indivíduo fazer tudo o que ele deseja, tudo bem? Então, uma definição bastante sintética, claro, seria mais ou menos assim. Tá? Então, uma corrente ideológica que preza pela máxima liberdade individual. Só que se a gente está falando que essa é uma corrente que vai prezar pela liberdade individual, a gente tem que se debruçar um pouco sobre o que é liberdade, o conceito de liberdade, né? Isso é bastante importante para a gente. E aí algumas definiçõezinhas, uns pensamentos aqui, entrando num campo um pouco mais filosófico, inclusive. O homem é verdadeiramente livre quando pode fazer tudo aquilo que o satisfaz. Então, a sua liberdade é fazer tudo o que você quer. Você só é livre quando você faz verdadeiramente o que você quer, né? Só que quando encontra obstáculos, o homem ele precisa possuir força para coagir outros homens, né? Para induzir outros homens a fazer o que ele deseja. Tudo bem? A gente pode dizer, portanto, se liberdade coincide com poder, quem tem maior quantidade de poder será mais livre. Paradoxalmente, o homem verdadeiramente livre é o déspota, ou seja, aquele governante tirano, né, que controla tudo, controla todos e faz exatamente o que ele quer, né? Claro que isso é uma definição que vai ficar muito forte na época moderna, na nossa história moderna, né? Vai justificar inclusive um pouco do absolutismo, tá? Então, o homem verdadeiramente livre quem é? É o monarca, né? É ele quem tem poder de coação das outras pessoas, de forçar as outras pessoas a fazer o que ele quer, o que ele bem entende, tá bom? Então, essa coincidência de liberdade e poder, né? Essa relação, na verdade, ela é muito próxima. Você é livre quando você tem poder para coagir as pessoas a deixar você fazer o que você quer. E esse poder ele se manifesta de várias formas diferentes, em diferentes instituições, inclusive. Tá? E aí, posso fazer porque devo. E devo na medida em que, enquanto indivíduo, participo de uma ordem racional. Olha que interessante, né? Então, você pode fazer uma. Aí a gente é pensando numa concepção de liberdade mais próxima do iluminismo, enfim. Posso fazer porque devo. Devo fazer alguma coisa. E devo na medida em que, enquanto indivíduo, participo de uma ordem racional, ou seja, de uma organização, de uma sociedade que me dá, que me concede certas liberdades, né? Então isso passa a relativizar um pouco, inclusive, o conceito de liberdade, porque a liberdade não é fazer tudo o que você quer, né? Mas é fazer o que dentro de uma ordem racional, de uma sociedade organizada, você pode fazer, né? O que você tem espaço suficiente para fazer, tá? Então, um instrumento da liberdade é, pois, o conhecimento. Isto é, algo radicalmente contrário ao instinto, né? Então isso vai combater a ideia anterior, né, de uma liberdade instintiva. Você faz tudo o que você quer. Você faz na medida em que você se coloca, você se enxerga numa ordem racional, né?
E para você se compreender nessa ordem racional é necessário o conhecimento, tudo bem? Então ele é fonte de sabedoria, ele é fonte de organização. É claro, o conhecimento ele vai ser valorizado principalmente a partir do século XVII para o XVIII, né, período em que o iluminismo vai começar a se construir, tá? Então essas são algumas definições, né, algumas concepções de liberdade para a gente começar a enxergar um pouquinho mais o liberalismo, tá bom? E aí, uma das formas que o liberalismo se manifesta é o liberalismo econômico, tá? O liberalismo do Adam Smith, né, vai ser o grande pai do liberalismo econômico. E o Adam Smith vai falar pra gente, entre outras coisas, principalmente da ideia de mão invisível. Então, ele está fazendo pra gente uma apologia à livre iniciativa econômica. É importante que a gente frise aí que o Adam Smith ele vai escrever no século XVIII, né? Claro que antes do liberalismo econômico se tornar dominante. Então ele está escrevendo no momento em que ainda existe a economia mercantilista, que é uma economia de comércio regrado pelo Estado. Né? Então ele está enxergando naquele momento que o Estado ele oferece uma série de entraves à economia e que aquilo é nocivo para o bom desenvolvimento econômico. Tá? Então, o que ele propõe? Né? Ele propõe a livre iniciativa. Tá? Então, a mão invisível do mercado funcionaria aí como o melhor regulador das relações econômicas. Não seria necessário o Estado interferir no comércio, na economia, para estimular ou para limitar alguma ação. Né? Então existe uma mão invisível, claro, com muitas aspas, né, que autorregula. O mercado é autorregulável, tudo bem? Ele não precisa de interferências externas. Sozinho ele chega sempre à harmonia, segundo Adam Smith, tá? Então, o que ele entende? Né? Que essa ordem de livre iniciativa estimula a competição entre os produtores. Vai estimular, portanto, sempre a busca do melhor produto pelo menor preço. Né? Então você, através da competição, você criaria, primeiro, riqueza, seria o grande gerador de riqueza. Segundo, o Estado ele seria responsável somente por garantir o funcionamento do mercado e estimular, sempre estimular não, ou garantir, né, a existência da concorrência e impedir os monopólios. Tá? Então qual que é a ideia do Adam Smith aqui pra gente? A livre iniciativa ela é geradora de riqueza. Através da competição dentro de um modelo de livre iniciativa, os produtores eles vão sempre buscar aprimoramento, inovação, produzir sempre os melhores produtos e buscando preços cada vez mais baixos, o que vai ser benéfico para os consumidores. Tá? Eles vão conseguir consumir produtos de qualidade com preço baixo. Tá? Dentro da lógica da mão invisível, da livre iniciativa do Adam Smith, portanto, a gente conseguiria atingir o bem-estar social. Tudo bem? E nessa lógica de liberalismo econômico, estimula-se muito, né, a autonomia. O indivíduo ele tem que sozinho, com o próprio trabalho, prosperar, ele não tem que receber ajuda de ninguém. Né? Então isso estimula certo individualismo. O trabalho duro vai se relacionar com a concepção de prosperidade. Né? E é interessante a gente lembrar, né, quando a gente fala disso, que tem uma ligação muito estreita com a reforma protestante. O calvinismo já vai pensar um pouco dessa forma. O seu trabalho duro, o seu enriquecimento é sinal da sua prosperidade. Tá? Então, é mais ou menos nesse caminho que a gente está indo quando a gente pensa no liberalismo econômico. Aquela noção de liberdade, né, de fazer o que quiser, né, dentro de uma ordem racional, se aplicando ao âmbito econômico. Tá? É claro que existe um impacto histórico disso que a gente tem que pensar. Qual é o impacto? Né? Primeiro, é a Revolução Industrial. Né? A Revolução Industrial ela vai se utilizar do liberalismo como a sua ideologia. É a ideologia que justifica todo tipo de avanço industrial, né? Todo tipo de relação de trabalho, de relação econômica dentro do século XIX para o próprio avanço da economia. Tá bom? E aí, inclusive, o liberalismo ele vai ser usado, né, como uma justificativa também de romper as barreiras alfandegárias que eram impostas, não só, por exemplo, pelo próprio Estado inglês, né, ali no seu período de formação industrial, mas pelos próprios outros estados, que limitavam justamente as relações econômicas da Inglaterra. Tá? E isso acaba tendo um impacto fundamental também na América.
né? Porque a gente já comentou isso, né? Mas os processos de independência, né, no geral, na América, são muito estimulados pelo liberalismo econômico, né? Então havia todo um interesse especial das elites, né, de conseguir estabelecer relações econômicas diretas com a Inglaterra, principalmente, que era o grande consumidor e produtor do mundo, tá? Só que existia o pacto colonial no meio disso, que forçava essas colônias a consumirem sempre da sua metrópole. Então o liberalismo econômico vai ser a ideologia que vai justificar esse rompimento do pacto colonial e vai servir aí como um grande estímulo a todos os processos de independência na América, tá bom? É claro, o campo político ele também vai ser super importante para a gente pensar, né? A Constituição ela vai ser talvez o grande símbolo do liberalismo político, tá? Porque é através da Constituição que você consegue estabelecer limites muito claros para o poder, especialmente o poder dos monarcas. Lembrando que na Europa, né, os países que vão aderindo aos poucos a constituições, eles não são países republicanos. A própria França, em 1791, com a sua primeira constituição, é uma constituição monárquica, tá? Então é importante perceber aí que um primeiro elemento relevante da Constituição é justamente estabelecer limites ao poder dos monarcas, tá? Ao poder de quem governa o país. E claro, a Constituição também ela vai ser um importante elemento de construção de representatividade. A população agora ela passa a ter direito a participar da política, tudo bem? E esses elementos eles vão ser extremamente relevantes dentro do contexto europeu do século XIX, tá? Então a gente tem aí o surgimento de constituições prezando justamente pelo limite do poder dos monarcas e também pela representatividade política, tá bom? E claro, a igualdade jurídica também vai ser um elemento fundamental do liberalismo político, não à toa ela aparece pra gente na Revolução Francesa, já na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Primeiro artigo, todo homem nasce livre e igual diante da lei, em direitos, portanto. Né? Então, se você quer uma sociedade que se construa nas suas estruturas políticas de maneira livre, prezando pela liberdade individual, é necessário que todo indivíduo, diante da lei, seja igual, que não haja distinção entre eles. Só isso seria, portanto, capaz de construir uma liberdade política plena. Tá? É essa a base teórica, inclusive, do iluminismo no século XVIII, tá bom? E aí tem um impacto também disso, muito importante. Primeiro, é um movimento constitucionalista, um constitucionalismo, de certa forma. Né? Em vários lugares do mundo, a partir da Revolução Francesa, especialmente das guerras napoleônicas, há todo um movimento de construção das constituições, né? Limitando poderes dos monarcas. A gente já falou da Revolução do Porto, em Portugal, né, 1820. Na Espanha vai acontecer a mesma coisa, depois que o rei espanhol Fernando VII é recolocado no trono, surgem ali as cortes de Cádiz que vão formular uma constituição para a Espanha. Tá? O Brasil também vai passar por um movimento constitucionalista após a sua independência. A gente vai ter uma série de problemas que a gente já comentou entre a Assembleia Constituinte e o Imperador. Ou seja, ali no contexto do século XIX, há todo um movimento de construção de constituições pelo mundo. Isso não é isolado só na América ou na Europa. É um movimento que acontece no mundo e tem um impacto da Revolução Francesa com toda certeza. Tá? A gente pode falar também de um movimento abolicionista estimulado por esse liberalismo político, por essa ideia de liberdade em âmbito político, de igualdade jurídica. Isso começa já pelo combate ao tráfico negreiro, que a gente vai desenvolver melhor daqui a algumas aulas, mas vai passar também em vários lugares do mundo a lutar pelo fim da própria escravidão. Isso acontece no Brasil, isso vai acontecer nos Estados Unidos, vai acontecer em todo o continente americano, mas em especial Brasil e Estados Unidos, que eram países que após as suas independências mantiveram muito enraizadas as estruturas escravocratas, né? Então o movimento abolicionista desses países é bastante relevante, tá? E claro, existe influência estrangeira para isso acontecer, tudo bem? Então o abolicionismo ele também é fruto, né, desse liberalismo político. E por fim, uma questão super importante que a gente vai discutir ainda essa semana, né? A gente vai ter um momento para falar disso, o movimento feminista, né?
no século XIX, né, não, mas a partir do século XVIII, a gente tem a entrada da mulher cada vez mais no mercado de trabalho, né? Então a gente comentou isso na aula de Revolução Industrial, cada vez mais a mulher participa como mão de obra nesse cenário industrial. Né? E antes, o que mantinha a mulher como uma figura submissa à figura do homem, né, era a sua dependência econômica. Agora não, no século XIX, cada vez mais a mulher ela é constituinte da renda de uma família, por exemplo. Então por que manter a mulher, especialmente em termos políticos, né, manter a mulher submetida à figura masculina? Né? Então o século XIX vai ser um século de crescimento muito forte do movimento feminista, especialmente exigindo direitos políticos. Tá? No ano de 1848 a gente tem inclusive um tratado feminista, né, que tem ali o seu principal lema: homens, seus direitos e nada mais. Mulheres, seus direitos e nada menos. Né? Então propondo que os homens não tenham mais direitos que as mulheres, e óbvio que as mulheres não tenham menos direitos do que os homens. Tá? A gente vai falar mais disso essa semana, vai ter uma atividade para vocês resolverem, né, sobre o filme As Sufragistas. Eu vou disponibilizar esse filme para vocês, tá bom? E vai ser parte aí da nossa discussão. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês. Ótimos estudos. Lembrando que tem aula ao vivo essa semana também. A gente vai discutir mais algumas coisinhas, tá? Tem texto para vocês lerem, tá bom? Então é isso. Beijo no coração de vocês e até mais. Falou!